Livro de Números, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Versículo 1. Falou Yahweh a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo. Versículo 2: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa ao seu tempo determinado. Versículo 3: no dia 14 deste mês, pela tarde, ao seu tempo determinado, celebrarei segundo a todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos celebrarei. Versículo 4: disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Versículo 5: então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Yahweh ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Contexto da palavra: segunda celebração da Páscoa. A segunda celebração para os ausentes e os imundos. Versículo 6: houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podia celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão, e aquele mesmo dia. Versículo 7: e aquele homem, disseram eles, imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer oferta ao Yahweh ao seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. Versículo 8: disse Moisés, esperai e ouvirei o que o Yahweh vos ordenará. Versículo 9: então falou o Yahweh eterno a Moisés, dizendo. Versículo Versículo 10: pelos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Yahweh, o Eterno. Versículo 11: no mês segundo, no dia 14 deste mês, celebrarão com os pães ázimos e erva amarga, e a comerão. Versículo 12: dela nada deixarão até amanhã, nada deixará para amanhã, ainda não quebrarão os ossos algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Versículo 13: porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal homem dos seus povos será expulsada, porque não ofereceu oferta ao Yahweh ao seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Versículo 14: quando o estrangeiro peregrinar entre vós também celebrar a Páscoa
ao Yahweh, o Eterno, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim se celebrará o mesmo estatuto, haverá para vós, assim para os estrangeiros e como para o natural da terra. Contexto da palavra: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Versículo 15. No dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. Sobre o tabernáculo, com uma parede, com aparência de fogo até a manhã. Versículo 16. Assim era de contínuo a nuvem, cobria de noite e havia aparência de fogo. Versículo 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partia, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Versículo 18. Segundo o dito do Yahweh Eterno, os filhos de Israel partiam, segundo o dito do Yahweh Eterno, assentavam o arraial. Todas em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar da guarda do Eterno Yahweh e não partia. Versículo 20. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Yahweh Eterno, se alojava, segundo o dito do Yahweh, partia. Versículo 21. Porém era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partia, que de dia que de noite. E quando a nuvem partia, versículo 22, quando a nuvem sobre o tabernáculo, versículo 22, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, não partia, e alçando-se a ele, alçando para ele, partia. Versículo 23 para terminar. Segundo o dito do Eterno, se alojava, segundo o dito do Eterno, partia da guarda do Eterno, tinha cuidado do segundo dito do Yahweh, o Senhor, o Eterno, pela mão de Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim. Contexto da palavra: instrução da primeira Páscoa, versículo 12. Versículo 1. E falou o Eterno Yahweh a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2: este mesmo mês vós será o princípio dos meses, este vós será o primeiro mês do ano.
No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 15, está escrito assim: Êxodo, capítulo 18, versículo 15. Então disse Moisés a seu sogro: porque este povo vem a mim para consultar o Eterno. No Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 28, está escrito lá assim: contexto da palavra, e Alcha perante Pilatos, versículo 28. Depois levaram Alcha da casa de Caífa para a audiência, e era pela amanhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. No livro de Números, capítulo 27, versículo 5, também está escrito assim: contexto da palavra, a lei acerca das heranças. Versículo 5: Moisés levou a sua causa perante o Eterno ao Yahweh. No livro de Números, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos de idade, será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra da tenda da congregação. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 8, está escrito assim: naquela noite comeram a carne assada no fogo com pães asmos, como erva amarga comerão. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 14, está escrito assim: o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será expulsada dos seus povos. Quebrou o meu concerto. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 49, está escrito assim: uma mesma lei age para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, está escrito assim:
E o Pai Eterno ia diante dele de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. No livro de Salmo de número 78, verso 14, está escrito assim: de dia os guiou com uma nuvem, toda a noite com um clarão de fogo. No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 36, está escrito assim: contexto da palavra, a nuvem sobre o tabernáculo. Versículo 36, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhava em todas as suas jornadas. No livro de Salmo de número 80, verso 1, está escrito assim: o pastor de Israel dá ouvido tu, que guia a José como um rebanho, e que te assenta entre os querubim e resplandeça. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra, não devemos tentar Yahshua, o Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. Versículo 1, ora, irmão, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Versículo 2, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Versículo 3, e todos comeram do mesmo maná, de todos que comeram do mesmo manjar espiritual. Versículo 4, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Yahshua, o Salvador. Este foi o livro de Números, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Em nome do Yahshua, fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele e se ele quiser.